Charles Augustus Lindbergh foi um aviador, oficial militar, autor, inventor e ativista americano. Lindbergh fez o primeiro voo sem escalas entre a cidade de Nova York e Paris, em uma distância de 5.800 quilômetros, voando sozinho por 33 horas. Sua aeronave, o Spirit de St. Louis, foi projetado e construído pela Ryan Airline Company, especialmente para concorrer pelo prêmio oferecido por quem realizasse o primeiro voo entre as duas cidades. Bem, mas como tudo isso aconteceu? Olá! Eu sou o Antônio. E eu a Ana. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. Lindbergh nasceu em Detroit em 4 de fevereiro de 1902, passando a maior parte da infância em Little Falls, Minnesota e Washington. Ele era o único filho de Charles August Lindbergh, que emigrou da Suécia para Minnesota. Sua mãe se chamava Evangeline Lloyd Land Lindbergh. Lindbergh tinha 3 meias-irmãs mais velhas, chamadas Lillian, Edith e Eva. Seus pais viriam a se separar em 1909, quando Lindbergh tinha 7 anos. Desde muito jovem, Lindbergh demonstrou interesse pela mecânica. Ele começou na faculdade, como estudante de engenharia mecânica. Ficando fascinado pela aviação, embora nunca tivesse estado perto o suficiente de um avião para tocá-lo. Depois de deixar a faculdade em fevereiro de 1922, Lindbergh se matriculou na Escola de Aviação de Nebraska. Ele voou pela primeira vez em 9 de abril, como passageiro em um biplano de 2 lugares, do modelo Lincoln Standard, pilotado por Otto Tim. Otto William Tim foi um fabricante de aeronaves da Califórnia. Alguns dias depois, Lindbergh teve sua primeira aula de voo, naquela mesma aeronave. Para ganhar experiência de voo e receber mais instruções, Lindbergh deixou Lincoln em junho para passar os próximos meses viajando por Nebraska, Kansas, Colorado e Montana, trabalhando como mecânico e paraquedista. Lindbergh voltou para a casa de seu pai em Minnesota. Seu retorno ao ar não aconteceu até meio ano depois. Em maio de 1923, em Solterfield, na Geórgia, ele comprou um Curtiss JN-4 Jenny, que era excedente da Primeira Guerra Mundial. Embora Lindbergh não tivesse tocado em um avião em mais de 6 meses, ele já havia decidido que estava pronto para decolar sozinho. Após meia hora de voo, com outro piloto, Lindbergh voou sozinho pela primeira vez. Depois de passar mais de uma semana praticando, ele adquiriu 5 horas de voo em comando. Lindbergh decolou de Américos para Montgomery, no Alabama, cerca de 230 quilômetros, para seu primeiro voo de travessia solo. Algumas semanas depois de deixar a Américos, ele alcançou outro marco importante, ao fazer seu primeiro voo noturno perto de Lake Village. Enquanto Lindbergh estava em Long Rock, ele voou com um médico local, através do rio Wisconsin, para realizar atendimentos de emergência, que de outra forma seriam impossíveis, por causa das enchentes. Em outubro, Lindbergh voou com seu Jenny para Iowa, onde o vendeu para um estudante. Depois de vender o Jenny, Lindbergh voltou para Lincoln de trem. Lá, ele se juntou a Leon Klink e continuou a percorrer o sul nos meses seguintes, voando no Curtiss JN-4C de Leon Klink. Após alguns meses voando pelo sul, os 2 pilotos se separaram em San Antonio, no Texas. Lindbergh se apresentou em Brooksfield em 19 de março de 1924, para começar um treinamento de voo militar com o Serviço Aéreo do Exército dos Estados Unidos. Lindbergh teve seu acidente aéreo mais grave em 5 de março de 1925, 8 dias antes da formatura, quando ele colidiu no ar com outro avião, durante manobras de combate, forçando-o a pular do avião. Neste treinamento, apenas 18 dos 104 cadetes conseguiram se formar. Lindbergh se formou em primeiro lugar de sua classe, em março de 1925, ganhando assim suas asas de piloto do Exército. Em outubro de 1925,
Lindbergh foi contratado pela Robertson Aircraft Corporation para servir como piloto-chefe para a rota número 2, de correio aéreo, que ligava St. Louis e Chicago, com 2 paradas intermediárias em Springfield e Peoria. Pouco antes de assinar para voar com a Robertson Aircraft Corporation, Lindbergh se inscreveu para servir como piloto, na expedição de Richard e Evelyn Byrd, para o Polo Norte. Mas aparentemente, sua oferta chegou tarde demais. Richard Evelyn Byrd foi um almirante da Marinha dos Estados Unidos e especialista em explorações. Comentamos sobre ele no episódio da história de Umberto Nobile. Assista este episódio para saber mais. Bem, retornando para a história de Charles Lindbergh. Em 13 de abril de 1926, Lindbergh executou o juramento dos mensageiros do Departamento dos Correios dos Estados Unidos. 2 dias depois, abriu o serviço na nova rota. Em 2 ocasiões, combinações de mau tempo, falha de equipamento e esgotamento de combustível, o forçaram a saltar do avião. Em 1919, os aviadores britânicos John Alcock e Arthur Brown ganharam o prêmio do jornal Daily Mail pelo primeiro voo transatlântico sem escalas. Sua aeronave era um biplano Vickers Vim-4, projetado para serviço na Primeira Guerra Mundial. John Alcock e Arthur Brown deixaram St. John's em 14 de junho de 1919 e chegaram a Clifton, na Irlanda, no dia seguinte. Na mesma época, Raymond Ortega foi abordado por Augustus Post, secretário do Aeroclube da América, com a ideia de oferecer um prêmio de $25.000 pelo primeiro voo transatlântico sem escalas, entre as cidades de Nova York e Paris, em qualquer direção. Passados 5 anos, sem uma tentativa séria, Raymond Ortega renovou a oferta por mais 5 anos, desta vez atraindo vários concorrentes conhecidos, altamente experientes e bem financiados, mas nenhum dos quais teve sucesso. Em 21 de setembro de 1926, o Sikorsky S-35, do As da Aviação, René Fonck, caiu ao decolar de Roosevelt Field, em Nova York. Os aviadores navais dos Estados Unidos, Noel Davis e Stanton Foster, sofreram um acidente em Langley Field, em 26 de abril de 1927, enquanto testavam seu Keystone Pathfinder. Em 8 de maio, os heróis franceses, Charles Nungesser e François Colly, partiram de Paris, no hidroavião Levasseur PL-8. Desaparecendo em algum lugar do Atlântico, depois de terem sido vistos pela última vez, cruzando a costa oeste da Irlanda. O piloto aéreo americano Clarence de Chamberlain e o explorador do Ártico Richard Evelyn Byrd também participaram da corrida. Lindbergh recebeu um empréstimo bancário de $15.000 de 2 empresários de St. Louis. Lindbergh contribuiu com $2.000 do seu próprio bolso, outros $1.000 foram doados pela Robertson Aircraft Corporation. O total de $18.000 era muito menor do que estava disponível para os rivais de Lindbergh. O grupo tentou comprar um monoplano da Wright Aeronautical, depois tentaram comprar outro avião da Travel Air, finalmente, da recém-formada Columbia Aircraft Corporation. Mas todos insistiram em selecionar o piloto como condição de venda. Finalmente, a muito menor, Ryan Aircraft Company, de San Diego, concordou em projetar e construir um monoplano por $10.580. Em 25 de fevereiro, um acordo foi formalmente fechado. Apelidado de Spirit de St. Louis, ele voou pela primeira vez, 2 meses depois. Após uma série de voos de teste, Lindbergh decolou de San Diego em 10 de maio. Ele foi primeiro para St. Louis, depois para Roosevelt Field em Long Island, em Nova York. Então, em Nova York, o grande dia havia chegado. Na madrugada de sexta-feira, 20 de maio de 1927, antes da decolagem, Lindbergh estava muito agitado e não tinha conseguido dormir muito bem. Na hora da decolagem, caía uma chuva leve. Lindbergh deu a volta no avião em uma última inspeção. O avião estava carregado com 1.700 litros de combustível, que foi coado algumas vezes para evitar o bloqueio da linha de combustível. O avião totalmente carregado pesava 2,7 toneladas. Com a decolagem prejudicada por uma pista lamacenta e encharcada pela chuva,
Lindbergh partiu para a decolagem às 7h52, ganhando velocidade muito lentamente, raspando as linhas telefônicas na extremidade do campo. Às 8h52, uma hora após a decolagem, Lindbergh estava voando a uma altitude de 500 pés, ou 150 metros sobre Rhode Island, seguindo sem intercorrências. Às 9h52, ele havia passado por Boston, com velocidade de 107 milhas por hora e altitude de 150 pés. Cerca de uma hora depois, ele começou a se sentir cansado, embora apenas algumas horas tivessem se passado desde a decolagem. Para manter sua mente clara, Lindbergh desceu e voou a apenas 3 metros acima da superfície da água. Por volta das 11h52, ele havia subido a uma altitude de 200 pés, e nesse ponto, estava a 400 milhas de distância de Nova York. A Nova Escócia apareceu à frente. Depois de sobrevoar o Golfo do Maine, ele estava apenas 6 milhas, ou 2 graus fora do curso. Às 15h52, a costa leste da ilha Cape Breton estava abaixo. Ele lutou para ficar acordado, embora fosse apenas a tarde do primeiro dia. Às 17h52, ele estava voando ao longo da costa de Newfoundland, passando por St. John's às 19h15. As estrelas apareceram quando a noite caiu por volta das 20 horas. O mar ficou totalmente obscurecido pela névoa, levando Lindbergh a subir de uma altitude de 800 pés para 7.500. Uma hora depois, ele estava voando a 10.000 pés. Uma enorme nuvem formou-se na frente dele, e ele voou para dentro da nuvem, depois tendo que contornar, visto que o gelo começou a se formar no avião. Enquanto estava dentro da nuvem, Lindbergh colocou a mão pela janela da cabine e sentiu as picadas de partículas de gelo. Depois de retornar ao céu aberto, ele curvou de volta ao seu curso. Às 23h52, Lindbergh estava em ar mais quente, e nenhum gelo permaneceu no Spirit. Ele estava voando a 90 milhas por hora. A 10.000 pés, estava a 500 milhas de Newfoundland. Já com 18 horas de voo, ele estava a meio caminho de Paris. Embora planejasse comemorar neste ponto, sentiu apenas pavor. Às 2h52, ele começou a adormecer, acordando segundos ou possivelmente minutos depois. Mas depois de voar por horas dentro ou acima da névoa, o tempo finalmente começou a melhorar. Depois de 24 horas no ar, Lindbergh, felizmente, não se sentia tão cansado a essa altura. Finalmente, por volta das 9h52, horário de Nova York, ou 27 horas depois de deixar Roosevelt Field, Lindbergh viu barcos de pesca, um sinal de que havia chegado ao outro lado do Atlântico. Ele circulou e voou de perto dos barcos, mas nenhum pescador apareceu no convés do barco, embora ele tenha visto um rosto observando de uma vigia. Dingle Bay, no condado de Kerry, no oeste da Irlanda, foi a primeira terra europeia que Lindbergh encontrou. Ele desviou para ver melhor, e consultou seus mapas, identificando-o como a ponta sul da Irlanda. A hora local na Irlanda era 15 horas. Sobrevoando Dingle Bay, o Spirit estava 2h30 adiantado, e menos de 3 milhas fora do curso. A costa inglesa apareceu à sua frente, e ele agora estava bem acordado. Notícias logo se espalharam pela Europa e pelos Estados Unidos, informando que Lindbergh havia sido visto sobre a Inglaterra. Uma multidão começou a se formar no aeródromo Le Bourget, quando ele se aproximava de Paris. Ao pôr do sol, ele sobrevoou Cherbourg, na costa francesa a 200 milhas de Paris. Era por volta das 14h52, horário de Nova York. Ao longo das 33 horas e meia de seu voo, Lindbergh experimentou muitos desafios, que incluíram voar sobre nuvens de tempestade a 10.000 pés, e topos de ondas de até 10 pés. Ele voou às cegas em meio à névoa por várias horas. Ele teve a sorte dos ventos sobre o Atlântico se anularem, dando-lhe zero de deriva, fazendo com que a navegação fosse precisa durante o longo voo sobre o oceano. Ao chegar em Paris, Lindbergh circulou a Torre Eiffel, antes de voar para o aeródromo. Ele sobrevoou a multidão no aeródromo Le Bourget às 22h16.
pousando às 22 horas e 22 minutos no sábado, do outro lado do campo, a quase meia milha da multidão, conforme relatado pelos jornais da época. O aeródromo não estava marcado em seu mapa. Lindbergh sabia apenas que ficava a cerca de 11 milhas, a nordeste da cidade. Como era noite, os dezenas de milhares de carros de espectadores serviram como sinalização de onde ficava o aeródromo. Uma multidão estimada em 150 mil pessoas invadiram o campo de pouso, arrastando Lindbergh para fora do avião e o carregando por quase meia hora. Alguns danos foram causados ao avião, especialmente por pessoas que queriam uma lembrança do feito. Os jornais relataram que antes que a polícia pudesse intervir, os espectadores, loucos por lembranças, despojaram o avião de tudo que poderia ser retirado até que um esquadrão de soldados chegou e conduziu o avião até um galpão. Lindbergh apertou a mão do embaixador americano Myron Henrique, entregou-lhe algumas cartas, 3 das quais eram do coronel Theodore Roosevelt. Lindbergh foi retirado do campo por volta da meia-noite e conduzido por Paris até a residência do embaixador, parando para visitar o túmulo do soldado desconhecido, no Arco do Triunfo. Ele finalmente chegou à residência, onde descansou pela primeira vez em cerca de 60 horas. Na manhã seguinte ao desembarque, Lindbergh apareceu na varanda da Embaixada dos Estados Unidos, respondendo breve e modestamente aos apelos da multidão. O Ministério das Relações Exteriores da França hasteou a bandeira americana, na primeira vez que saudou alguém que não era um chefe de Estado. No Palácio do Eliseu, o presidente francês Gaston Doumergue concedeu a Medalha de Honra da Legião a Lindbergh, fixando o prêmio em sua lapela, com a presença do embaixador Myron Henrique. Lindbergh também fez voos para a Bélgica e Grã-Bretanha no Spirit, antes de retornar aos Estados Unidos. Em 28 de maio, Lindbergh voou para o aeródromo em Bruxelas, na Bélgica, circulando o campo 3 vezes sobre a multidão, parando logo após as 15 horas, enquanto um grupo de 1000 crianças agitava bandeiras americanas. A caminho de Évry, Lindbergh foi recebido por oficiais, incluindo o primeiro-ministro belga Henri Jaspar. Lindbergh declarou após o pouso, afirmando: "Aproveitei cada minuto. O motor está em boas condições e eu poderia circular pela Europa sem tocá-lo." Lindbergh dirigiu-se até a Embaixada dos Estados Unidos, depois colocou uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido da Bélgica. Ele então visitou o Palácio Real belga, a convite do rei Alberto I, onde o rei fez de Lindbergh um cavaleiro da Ordem de Leopoldo. Mais tarde, nos Estados Unidos, em 1972, Lindbergh adoeceu. Após ser diagnosticado com câncer, ele percebeu que o tratamento não o salvaria. Então, ele decidiu deixar o Hospital de Colômbia. Juntamente com sua esposa Anne, ele voou para Honolulu. Em 17 de agosto, ele foi para Maui, em um pequeno avião. Depois de uma semana em Maui, ele veio a falecer. Ele foi enterrado na Igreja Palapala Romal, na noite de 26 de agosto. O presidente Gerald Ford fez uma homenagem a Lindbergh, dizendo que a coragem e a ousadia de seu voo no Atlântico jamais seriam esquecidos, descrevendo-o como um homem altruísta e sincero. Assim, através das suas conquistas, e com seus feitos, Charles Lindbergh deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre ele. Por favor, deixem seus comentários abaixo e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Também participe do teste de conhecimento que preparamos sobre esse episódio. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais!